Olá, estou de volta. Hoje vamos conhecer a história do ladrão arrependido, ou o bom ladrão, como ficou conhecido. Certamente você sabe que quando Jesus foi crucificado, dois ladrões estavam ao seu lado, sendo que um deles ganhou a fama de bom ladrão. Mas quem era este ladrão? Esta é a história de hoje. Segundo a tradição católica milenar, os dois ladrões eram Dimas, o bom ladrão, e Simas, o mau ladrão. Sabe-se também que os dois eram ladrões extremamente perigosos por conta de terem recebido como pena a morte na cruz, que era destinada aos piores feitores da época. Sabe-se também que os dois em vida eram amigos. Mas por que Dimas foi considerado o bom ladrão? Ele teve 3 atitudes narradas no Evangelho que explicam isto. Dimas, enquanto era crucificado, foi muito humilde. Ele disse: "Eu tenho motivo para estar aqui, para ser crucificado, mas este homem que está ao meu lado não fez mal a ninguém. Ele não merecia estar ao meu lado." Dimas não pediu para ser livre. Dimas foi muito humilde. Ele apenas disse para Jesus: "Quando tiveres no paraíso, lembra-te de mim." Ele, falando esta frase, reconheceu Jesus como Salvador. Estas foram as 3 atitudes de Dimas que fizeram com que ele fosse reconhecido como o bom ladrão. Estas foram as 3 atitudes de Dimas. Reconheceu o seu próprio pecado. Reconheceu que Jesus não merecia ser crucificado. Reconheceu Jesus como rei. Jesus, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Estas foram as 3 atitudes que tornaram Dimas o bom ladrão. Mas quem era Dimas? Vamos entender. Existe uma história que conta que Dimas teria nascido em um covil de ladrões. Filho do chefe do bando e ainda muito pequeno, teria contraído lepra. Sempre de acordo com a história, a Sagrada Família teria buscado refúgio em um lugarejo para passar uma noite durante a fuga para o Egito. Conta a história que a família sagrada passou a noite no mesmo lugar onde Dimas, ainda bebê, estava sofrendo com a lepra. Na manhã seguinte, a mulher do chefe do bando lavou o seu filhinho com a mesma água que a Santíssima Virgem Maria tinha usado para lavar o menino Jesus, e a lepra desapareceu. Outra história conta que Dimas e mais 2 ladrões estavam a caminho do Egito quando encontraram a família sagrada. Os 2 bandidos praticaram roubo, mas o terceiro, Dimas, não permitiu que os outros 2 bandidos fizessem mal aos pais e àquela criança. Foi Dimas quem, mesmo sem saber de quem se tratava, protegeu José, a Virgem Maria e o menino Jesus. Reza a lenda que ele implorou para que seus 2 comparsas não perturbassem a família naquele dia. Dimas foi o bandido muito perigoso da Palestina, e isto realmente pode ser afirmado pelo seu suplício da cruz que mereceu. Essa condenação horrível era reservada somente aos grandes criminosos e aos escravos. Mas Dimas nesse dia protegeu Jesus. Consta que esta lenda seria verdadeira. O bom ladrão, ou São Dimas, foi o primeiro que entrou no céu. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele passou a ser popularmente considerado o padroeiro dos pecadores arrependidos da hora derradeira, dos agonizantes da boa morte. Morreu sacramentado pela absolvição do próprio Cristo e por ele conduzido ao paraíso. Dimas, o bom ladrão, foi de uma sabedoria impressionante lá no Calvário. Com este feito, ele não pediu nada determinadamente, mas sim dirigiu a Cristo: "Lembra-se de mim quando estiveres no teu reino."
Neste caso, Dimas nos ensina que é Deus quem dá o que é de melhor. Quando esperamos do Ser Supremo a graça, supomos que sua liberalidade infinita pode nos amparar. Quando, porém, não especificamos o que queremos, honramos sua sabedoria. Quantas vezes nos dirigimos a Deus e mais exigindo do que pedindo? Com Dimas deveríamos apenas apresentar o problema ao Todo-Poderoso e deixar a ele a solução. Muitas vezes o homem quer enquadrar Deus nos seus limitados esquemas mentais e por isso, em vez de obter mais, recebe menos. Dimas solicitou apenas uma lembrança e ganhou o paraíso. Dimas foi envolvido numa absolvição geral de suas culpas. Observemos ainda que ele não determinou nem o dia nem a hora da reminência de Jesus. Quando estiveres, mas logo foi atendido. Hoje, antes, a mãe dos filhos de Zebedeu pedira que Tiago e João estivessem assentados à direita e à esquerda do grande rei. Dimas, porém, foi muito modesto, quis apenas ser lembrado e teve a garantia do que mais devemos aspirar: ganhar um lugar no paraíso. É impressionante esta conversão de Dimas, porque ao contrário de muitos, Dimas não presenciou os milagres que Jesus fizera. Outro fato interessante é que enquanto Jesus estava sendo crucificado, Dimas foi de uma sabedoria imensa. Enquanto muitas pessoas zombavam de Jesus, Dimas, naquele momento, um simples ladrão, reconheceu Jesus como Salvador. Por conta da sabedoria de Dimas, ele foi o primeiro a entrar no céu e pôde ser considerado o primeiro santo declarado pelo próprio Jesus. Quando ainda na cruz estiveres, lembra-te de mim. Por conta das 3 atitudes, São Dimas foi o primeiro a entrar no céu e pôde ser considerado o primeiro santo declarado pelo próprio Jesus. Quando ainda na cruz afirmou: na verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Atualmente, São Dimas é comemorado no dia 25 de março por toda a igreja e venerado como padroeiro dos pecadores arrependidos da hora derradeira, dos agonizantes e da boa morte. São Dimas é protetor dos pobres agonizantes, sobretudo daqueles cuja conversão na última hora parece mais difícil. Entregam a São Dimas a proteção das casas e as propriedades contra os ladrões. Invocam-nos nas causas difíceis, sobretudo nos negócios financeiros. É protetor dos presos e das penitenciárias, dos carroceiros e dos condutores de veículo. Na descrição do vídeo abaixo deixarei a oração de São Dimas. Enfim, grande é o poder da intercessão do bom ladrão convertido no Calvário. Esta foi a história de hoje. Obrigado por assistir o vídeo. Obrigado por compartilhar com aquele amigo. Até o próximo vídeo, eu voltarei. Espero que tenha gostado da história do bom ladrão.